Vamos só Pode esperar só um terminar. pouquinho para o pessoal que estava conectado estar reconectando aí para a gente continuar com a nossa linha de raciocínio aí. Mas Uhum. até alguns aí entrarem de volta. Que encontro maravilhoso é esse de Divaldo e Chico, né? Que encontro O de postes, interessante, né? Augusto, o interessante é que vários espíritas que visitaram o Chico, eles queriam ficar. E o Chico falava isso para vários. Por exemplo, Clóvis Tavares visitou o Chico também. E o Chico falou a mesma coisa, porque Clóvis, se não me engano, ele era do Rio. E ele falou, Chico, eu estou pensando em mudar para cá. E ele falava assim, não, Clóvis, não fique não, porque forte, para dar luz, para a luz ser levada, ela tem que ficar um pouco mais distante. E eu acho muito importante o papel que a AME exerce hoje nas casas como luz também. Porque o que, que acontece? Nós pegamos essas 5 casas por enquanto, né, que tem outras casas também, né, podem participar, e cada uma dessas casas tem aquele atributo que vai trazer mais luz para a cidade. Então, nós temos, por exemplo, o Ceareiro, no São Vicente, a Casa do Caminho, que pega ali em São Judas, né? É São São Judas? Francisco. São Francisco, o ensinamento que pega mais no centro. Mas sim. Nós temos o Chico que fica no Serra Negra, temos também o Instituto Hilton também fica no Serra Negra. E a gente hoje em dia consegue fazer trabalhos, o quê? Por exemplo, o Cearense começou lá no Manuel Nunes. A gente vai levando essa luz do Espiritismo para mais lares. E através desses exemplos, Divaldo, Chico, e tantos outros, Eurípides Barçanuto, Ivone Pereira do Amaral. A Ivone é até interessante porque ela faz igual o Divaldo, porque o Divaldo ele queima tudo, né? A Joana de Anjos fala assim, queime tudo. E a Ivone, quando ela escreveu o Memória de um suicida, que ela levou para a FEB, quando a FEB não aprovou de imediato. E aí ela teve que refazer. E a gente, na nossa prepotência, a gente acha que está fazendo tudo muito bom. Então, você pega aquelas pessoas que a espiritualidade primeiro ensina. E a gente tem que ter o quê? Tem que ter humildade. E é a humildade que eu acho assim, que é o mais importante de nós termos. Quando eu fui fazer a minha primeira palestra no Espírito, lá no Chico, eu lembro que a Ana Cláudia chegou e falou assim, ó, você vai fazer a palestra, mas você tem que estudar, tá? E falou desse jeito, você tem que estudar. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu estudo, né? Eu estudo já. Não, mas tem que estudar mais. Tem que estudar mais. E eu fiquei chateado de princípio. Que eu falei assim, nossa, mas ela tá achando que o quê? Que eu não estudo nem nada, né? Aí, depois que eu fui entender que aquela pessoa, um pai ou uma mãe, que quer o seu bem, ele chega e briga com você em algumas horas. E aí, o que acontece? Dentro do Espiritismo, nós temos várias pessoas que querem o nosso bem, que querem a nossa evolução, que querem que nós cresçamos cada vez mais. E o que é importante é nós pegarmos isso e não levarmos para o lado pessoal. Sempre na evolução, sempre querendo crescer, sempre querendo estudar. Um minuto que eu estudo, e não é para comparar. Tem gente que vira e fala assim, ah, mas fulano, ele estuda e no instantinho ele assimila tudo. Fala, não, fulano é fulano. Você é você. Você tem que caminhar conforme você pode caminhar. E muitas pessoas começam a se comparar. E essa questão da comparação, que hoje é muito ruim, que as pessoas caem pela comparação, porque começa a olhar a vida do outro. Tem gente que olha e fala assim, ah, minha vida é ruim demais, porque fulano viaja, porque ciclano não sei o quê, ciclano posta foto no seu... Entendeu? As pessoas começam a comparar a vida do outro e começam a sentir que a vida dela não faz sentido. E é importante que na Gênesis, Kardec coloca nesse sentido a espiritualidade. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seluía de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força. Inteligência protetora que supriria a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, quer aquela compeliria a fazer, inconscientemente, para seu bem, o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesmo, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso das faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos de idiotia, pressões mentais.
nós vemos que o instinto, muitas vezes, ele leva o homem naquela questão rudimentar. Muitos homens foram levados à evolução através dos instintos. E depois ele vai, que nem você falou, se intelectualizando e começa a fazer essa ponte entre razão, instinto, emoções e inteligência. E a inteligência, eu gosto muito de uma parte do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eles viram e chamam, evocam cura de artes. E para curar uma cega. E, de repente, eles viram, pede para curar e tal, e ele faz uma pergunta que, para mim, foi sublime. Ele falou, o que queres que eu cure? O corpo ou a alma? E aí eles se calam. Aí ele vira e fala assim, a alma. Ele falou assim, então, a cegueira ainda é necessária. E isso é muito importante para nós, porque nós vemos o mal, e tem no livro do Leon Denis, o porquê da dor, do destino e do ser. Eu gosto muito porque nós não trabalhamos as dores da nossa vida, principalmente frente à Covid, né? Agora, como instrumentos que a espiritualidade coloca para nós, para nos tratar também. Porque esse instinto de ajuda, de proteção, é você pegar uma máscara, levar para um amigo que não tem, talvez, condição de comprar, é você ir nele e ver se ele está precisando de algo, é você sentir o outro, você se conectar realmente, não de uma maneira só física, mas de uma maneira emocional. Nós vemos esses dias eu tive uma intuição, e nós temos essa conexão direta com a espiritualidade superior. E eu sou aquele espírito assim que ainda é muito arredio ainda. Por quê? Um dia eu estava assim, se a gente tem essa inteligência, né? Se a gente tem tudo, o nosso livre-arbítrio, por que a espiritualidade fica tão em cima da gente? Né? Fica tentando proteger e tal. Por que não deixa a gente viver? Para de ficar essa cobrança. Eu estava meio assim, extravasado nesse. Aí eu peguei e fui passear com o cachorro. E aí, no passear, veio um espírito amigo e falou assim, solta ele da coleira. E eu peguei e falei assim, não, se eu soltar ele da coleira, ele é meio bobo ainda, ele não dá conta. Aí ele vai para a rua, o carro vai vir e vai matar ele. Ele falou assim são com vocês. Se nós deixarmos vocês totalmente livres, vocês não ficam encarnados. Então, essa vigília, esse amparo da espiritualidade, e muitas vezes essas questões de doenças e outras coisas que vêm colocadas na nossa vida, nós temos que recebê-los não com a dor, simplesmente pelo fato, como se a espiritualidade quisesse impor uma dor, mas como instrumento sublime para que nós possamos galgar algo melhor na nossa vida. E isso é muito importante. Douglas, você comentou um pouco mais cedo aí falando sobre como que nós conseguiríamos lidar com o amansamento do instinto, né? Na Revista Espírita, eu acredito que foi no mesmo mês que você disse, acho que foi de novembro de 1865. Lá fala sobre espiritismo e a cólera. Aí a gente fica assim surpresos. É esse mesmo também. A gente fica surpreso de ver o quanto de atualidade tem em uma escrita feita por um amigo de Kardec em 1865. Quanta atualidade que tem com o que a gente vive hoje. Tem 3 partes em específico que eu gosto muito e que eu tento ler várias vezes para me compreender um pouco mais. Fala que o medo, para quem é o espírita, dessa crise toda, é o prenúncio mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Então, assim, nós, enquanto espíritas, precisamos de dominar precisamos de domesticar, de ensinar, de amansar o instinto de sobrevivência que nós temos, porém ele não pode ser aquela fé cega, tem que ser uma fé raciocinada, uma fé compreendida, para depois a gente sentir o que isso pode nos dar de desenvolvimento. E aí fala que
certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma de garantia contra a cólera. Mas, como está cientificamente reconhecido, o medo, ao mesmo tempo, enfraquecendo a moral e o físico, torna as pessoas mais impressionáveis e mais suscetíveis de ser acometidas pelas doenças infecciosas. Evidente, assim, que toda causa tendente a fortalecer a moral é um preservativo. Isso hoje é tão bem... E é nessa passagem que nós vemos a questão da imunidade. Porque o que acontece? O corpo físico, ele em si, ele não depende tanto da fé. Mas ele depende indiretamente e é muito. Porque se você tem fé que as coisas vão melhorar, que vão dar certo, que, principalmente nesse Consolador prometido, a sua imunidade vai melhorar. É isso que eles falam, porque estavam, nem nós dissemos no início, eles estavam enfrentando a cólera. E aí o que acontece? Esse amigo escreve para Kardec e fala assim, olha, aqui os espíritos não estão sendo tão acometidos pela cólera. E nós sabemos que, pelo raciocínio, isso não é possível de um ponto de vista direto. Não é porque você é espírito que você não vai contrair a cólera. Mas porque você é espírito, porque você tem uma fé de uma imortalidade da alma, que você sabe que você está aqui para cumprir uma missão, você nutre o seu corpo com tudo aquilo que ele tem necessidade fluidicamente e também biologicamente, porque o sistema imunológico vai se fortalecer. Então, nós vemos aquela pessoa com medo. O medo, ele é uma das piores coisas que tem para a nossa vida. Ele traz uma série de inseguranças. A pessoa deixa de fazer muitas coisas na vida pelo medo. E aí muita gente vira e fala assim, tem até no Livro dos Espíritos, eu tenho que procurar aqui, sobre essa questão do medo e perguntas. O medo é necessário, em alguns, ele era até instinto de sobrevivência. Porque no medo, se aquela pessoa sem medo não deixou linhagem, porque ele ia, enfrentava de peito aberto, mas só que tem aquela questão do raciocínio. Eu tenho medo de estar aqui hoje, talvez, né, fazendo essa live, de ser talvez criticado, alguma coisa, se eu for raciocinado por isso, tem aquele medo. Mas você deve o quê? Se nutrir desse consolo, se nutrir do Espiritismo e falar assim, não, peraí, apesar de eu ter medo, eu tenho que enfrentar os meus medos. Eu tenho que ser mais, eu tenho que estar aqui para fazer a diferença. E tem muita gente que faz a diferença, e eu gosto muito de falar, porque eu gosto do Espiritismo, que ele fala, fora da caridade não há salvação. Não fora do Espiritismo. A gente tem exemplos de pessoas totalmente sublimes fora do Espiritismo. Até esses dias eu estava vendo o filme do Gandhi, que libertou o país, né, inteiro, pelo um exemplo de paz, né? E depois ainda foi morto a tiros, mas morto materialmente. Espiritualmente a gente sabe que Tolstói, por exemplo, vários livros que ele colocou até dentro do Espiritismo, é interessante porque nós vemos o Espiritismo conectados. Um dia o Simão falou uma coisa, e é bom essa troca de ideias, por exemplo, quem me passou essa da cólera e o Espiritismo foi o Léo. Né? E eu conversando com o Léo, aí o Simão passa muita coisa também nos grupos, e a gente vai trocando ideias, e a gente pega um grupo de uma casa, posta no outro, o Vitor também posta muita coisa ali, mais o André, o Gabriel, os meninos lá, o Patrick, lá na casa, mais o Robredo, na casa do Chico Xavier, e é importante essa conexão, essa troca de informações. E um dia eu ri porque uma pessoa virou para o Simão e falou assim, eu estudo e não aprendo. Eu estudo e não vai. Aí ele falou assim, passa com uma Dolly. Aí eu falei assim, que é isso? Né? Tá ficando doido, nós estávamos estudando no NEC, né? E aí eu falei, quem que é Dolly? Ela não sabe para onde vai, mas ela sabe que tem que continuar a nadar. Continue a nadar. Porque nós não sabemos ainda qual o nosso destino. Mas sabemos que temos que continuar a o quê? A lutar. A levantar todo dia da cama e ter uma pulsação diferente. Elevar os nossos pensamentos até a instância superior e buscar de lá forças para levar o consolo não apenas
para os nossos familiares ou aqueles mais próximos, mas principalmente aqueles que estão longe. Nós vemos hoje em alguns países onde a Covid, né, teve várias pessoas que estão desencarnando e não sabem o que fazer. Agora, graças a Deus, está tendo um pouco mais de controle. E nós vamos vendo o quê? O tanto que o Espiritismo ele vem trazendo o quê? Uma união entre a fé raciocinada e a ciência. Porque hoje está todo mundo esperando o quê? Uma vacina, olhando a questão da medicina, os médicos e cientistas, e a gente vai vendo a importância que é essa união entre religião, fé e também ciência, filosofia. A gente olhar isso como um todo, mas não como um todo separado, mas sim como um todo conectado. E é importante porque a fé, ela bem exercida com saúde, seu direito vai até aonde o do outro começa. E a gente tem que ter muito isso, porque tem muitas pessoas que estão trazendo consolo em lives, por exemplo, evangélicas. Um padre, esses dias, fez uma live e ele deixou os filtros e ficou com um rostinho de bichinho e tal, não sei o quê. Mas eu achei aquilo sublime, porque o que acontece? Ele levando para os fiéis, ele não sabia mexer nos recursos, né? E colocou esses filtros e ficou uma coisa que rodou o mundo. E é importante que muitas vezes aquilo que talvez era para ter dado errado em si, deu certo. Porque a mensagem dele chegou para mais pessoas. E nós temos que ver isso. Não basta simplesmente você falar assim, e eu gosto muito de uma frase que não está nas codificações, mas que as pessoas falam, que o Espiritismo não é o futuro a religião do futuro. Ele é o futuro das religiões. Que é o quê? Aquele raciocínio. Nós vamos vendo que se você voltar 100 anos atrás, 50 anos ou outra coisa, nós sofrimos muito mais perseguições que nós sofremos hoje. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma live, conversando com várias pessoas, podemos abrir nossas casas, colocarem, né? E antigamente não tinha muito isso, tinha uma certa resistência. E a ciência também sofria muito com isso. Nós vamos ver, né, de Galileu, com a questão do heliocentrismo, falando que a Terra, aquilo era um absurdo. A igreja refutou e durante 300 anos ficou sendo refutado. Então, a religião, ela mais afastava a ciência. E hoje em dia nós estamos vendo que a cada momento que passa, a religião se conecta mais com a ciência. Nós estamos aqui conversando graças a avanço científico e tecnológico. Então, nós temos que também ter essa consciência sobre tudo isso que tem na nossa vida. Teve uma coisa que você falou que me despertou querer falar sobre um assunto que, às vezes, hoje em dia, todo mundo se fala muito, mas poucos se ouvem falando isso, né? Quanto julgamento que o ser humano tem feito nos últimos 3 meses com relação a líderes de estados, líderes mundiais, né? Aqueles que estão à frente de algum órgão, né? Enfim, que tem muita responsabilidade, né? E que as suas escolhas impactam diretamente e muito fortemente sobre muita gente. Então, o quanto de crítica, de julgamento, né? De ofensas gratuitas que a gente tem se dispendiado a energia, enquanto poderia estar sendo feito algo de positivo, mesmo que pequeno que seja, lendo um livro dentro de casa, assistindo alguma coisa que vá agregar, o quanto de crítica e de julgamento que nós, eu falo nós é porque nós todos aqui, às vezes todos que estamos nessa live hoje fazemos isso. O fato de entender que nós fazemos isso é ter o mínimo de discernimento, né, e reconhecimento de que nós agimos de forma equivocada e que o simples fato de pensar algo a respeito, nós sabemos que é algo que demanda esforço próprio, é algo que a gente não vai conseguir nessa vida, talvez, quem sabe, não nas próximas 50 vidas, mas é algo que a gente precisa de implementar no nosso ser para que a gente comece a pensar coisas positivas a ponto da gente não ter a necessidade de verbalizá-las. Porque, como aquela frase máxima, né? Algo que diz, ele não volta, né?
quando lança-se alguma ofensa, aquela ofensa, por mais que ela tente ser desculpada ou redimida, ela foi dada, ela está no outro agora, né? É uma forma de chegar até o outro de uma negatividade tão forte, e aí o mundo agora mais que nunca está todo mundo querendo olhar para o outro com olhos de carinho, né? E a gente, como espíritas ainda, né? Eu falo isso porque infelizmente aqui em casa a gente ainda comete erros como esse, mas a gente está se policiando, né? A gente está colocando condições para que a gente não faça comentários depreciativos, né? A gente utilize a nossa inteligência, o conhecimento que nós temos tido nesses últimos tempos, né? Tão intensamente, para que nós possamos tentar plantar alguma coisa dentro de nós, para que um dia, quem sabe, isso seja algo naturalizado, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é tão difícil ficar sem falar, né, do outro, o erro do outro. Vamos tentar ser um pouco mais autocrítico. O que eu tenho feito para mim não ser menos baixo, menos vil, né, do que o outro? E aí me vem uma história de Chico, quando ele era bem pequeno. Eu não me lembro se ele quando ele era criança ou quando ele era um pouco mais velho. Eu acho que era um pouco mais velho. Ele teve contato com alguém, eu não me lembro exatamente a história com quem, mas ele tinha que, Emmanuel, eu não sei, pediu para que ele fosse até a casa de alguém, pediu um remédio para que ele não falasse mal dos outros, ou que ele não julgasse. E aí ele foi até lá, se eu não me engano, foi o espírito da mãe dele. E a mãe dele falou assim, Chico, pegue um copo d'água, coloque na boca, não beba e fique por 2 horas. Algo assim. E aí Chico fez isso, aí fez um outro dia, e aí depois ele viu que estava difícil, então ele falou assim, Chico, tome esse copo de água, coloque a água dentro da boca, não engula, até você não pensar nada de negativo contra o seu colega, o seu próximo, né? Então, assim, olha que exemplo mais forte de que a gente deve se policiar todo instante. E a mãe de Chico pediu para o Chico, né, colocar água na boca e só beber a água quando ele não pensar mais em algo negativo. O quanto de esforço que a gente tem feito quanto a isso, né? O quanto de sites a gente tem se alimentado, quanto de informações negativas, pesadas, né? Informações que chegam a ser fúnebres, né? Que vai pesando o nosso espírito e a gente vai se alimentando de toda aquela carga, né? Negativa, pesada. E aí vem, né? O espírita tem esse conhecimento do que ele se alimenta. Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa dieta frente a essa crise toda? Eu estou me alimentando de coisas boas? Eu estou fazendo com que o outro se alimente também de coisas boas? Qual que tem sido o nosso esforço? Qual que tem sido a minha inteligência, né? E o meu instinto? Qual tem sido a influência da minha inteligência sobre o instinto? Essa é uma dúvida que eu acho que todo mundo tinha que ter. Quando você fala do julgamento, a gente lembra, e há pouco tempo eu palestrei sobre a questão do julgamento. E o que eu achei mais sublime é a questão do exemplo de Jesus. Quando ele chega na mulher adulta e faz tudo, né, aquela parte que ele fala, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra, mas tem uma parte muito importante. Ele vira para ela e fala assim, cadê os seus julgadores? E elas falam assim, não sobrou nenhum. Aí ele fala, então eu também não vou te julgar. Vá e não peques mais. Então o que ela estava fazendo era pecado. Ele julgou o quê? Ele não julgou a pessoa, ele julgou o pecado. Então o que nós temos que fazer é parar de julgar as pessoas, julgar o ato. O ato é errado. Por exemplo, se você comete um ato errado com o outro, eu tenho que chegar e falar assim, Augusto, você cometeu um ato errado, né? Se policie nesse lado, mas eu não vou te julgar porque eu não sei da sua história. E é importante isso, porque muitas pessoas julgam o outro, falam assim, fulano cadê o homem adulto? Que nem muitos palestrantes espíritas colocam nas suas palestras, eu gosto muito disso, porque é só apedrejar as mulheres. Por que não os homens? Porque tinham vários homens adultos também, naquele tempo. Mas as mulheres eram apedrejadas, os homens não. Então, são lutas de tempos. Nós vamos vendo que a nossa sociedade ainda é muita de julgamentos, mas não de análise.
Nós não analisamos que é uma luta constante por classes ainda que não estão tendo frente, né? Por exemplo, o meio espírita mesmo. E ele é um meio que, graças à FEB, a AMES, a federações, né, estaduais e tudo, ela tem uma dinâmica e uma instrumentação melhor para poder lidar com várias críticas. Mas nós vemos pessoas querendo, como você falou, julgando e criticando e querendo destruir. E foi muito importante nós avaliarmos o espiritismo também, não somente que aquelas pessoas também que se transviam. Tem várias pessoas que começam a fazer, que nem a Badiana, né? A pessoa começa a fazer uma obra boa, até o Chico foi lá, de repente começa a transviar. E é importante o movimento espírita ver isso também, para ver assim, não, peraí, dentro da nossa casa também tem algumas coisas que nós precisamos olhar. Então, assim, é importante nós sempre não julgarmos. Ah, a Igreja Católica tem isso. Ah, o pastor faz isso. Não, peraí. Eu vou olhar para mim primeiro. Eu vou corrigir a mim. Depois eu olho o outro, mas não estou julgando. Como Cristo diz, se eles não te acusaram, não sou eu que vou te acusar. Vá e não peques mais. E é importante porque ele pega Paulo, né, que era Saulo, e ele vira e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não fala por que me persegue os meus discípulos, ele fala por que me persegues. Porque o Cristo tomava para si aquela, por isso que ele falava, o meu fardo é leve, né? E a questão do meu jugo. O jugo era aquela canga que amarra nos bois e coloca dois bois e eles andam juntos. Como se a gente pegasse aqui um jugo e colocasse nós dois andando juntos. E o jugo do Cristo é leve, porque você caminhando lado a lado com Cristo, mas seguindo realmente seu evangelho, não tem como você ter um coração ruim. Lógico que algumas vezes nós transviamos. E é importante, por exemplo, nessa questão do julgamento, você falou sobre exemplos do Chico. O Chico, por exemplo, teve um dia que a vizinha estava roubando, quando ele ainda tinha aquela segunda mãezinha dele, aquela que cuidava dele, não a tia que colocava o garfo, aquela que o pai dele pega ele e leva. E ela chega para o Chico e fala assim, Chico, você fala que conversa com a sua mãe. E a vizinha, quando eu saio, ela entra na horta e pega algumas verduras, alguns legumes, mas eu não queria chamar a atenção dela. Porque talvez ela está necessitada também. Mas nós precisamos desse alimento. Eu queria que você conversasse com a sua mãe e pedisse para ela uma opinião. Aí o Chico falou, tá, e ele, menino, né? Aí, de repente, ele chegou e falou assim, minha mãe te mandou pedir assim, que toda vez, na hora que você for sair, é você pedir para ela vigiar. Você vai falar assim, fulano, tem jeito de você vigiar a horta para mim? Porque aí ela não vai ter como pegar mais. Então, muitas vezes, nós utilizamos de métodos errados para lidar com as pessoas. Tem muitas pessoas que, ao invés de você lidar com brutalidade, você tem que lidar com amor. Hoje, você citou o exemplo muito bom da questão dos nossos governantes, né? Governantes, pessoas que estão tomando, vamos supor assim, decisões. Quem já parou e levantou pela manhã e orou para que o nosso governador do estado tomasse uma decisão correta? Quem que levanta pela manhã e ora pelo nosso prefeito, falando assim, não, que ele tome a decisão mais correta pela nossa cidade? Aí nós começamos a pegar o jornal e falar assim, lá, você vê, isso está certo e tal. Mas em que momento você emana energias positivas para que o outro possa melhorar? Então, assim, nós espíritas sabemos muito bem disso através dos fluidos, através da questão mental mesmo, é levar ao outro algo de bom. E nós podemos fazer isso através da oração. Hoje, por exemplo, na Covid, eu gosto muito de pensar em amigos. Aí eu vou mandando algumas mensagens, né? Aí mandou uma mensagem, um videozinho, deixa que está todo mundo bem. E eu não era muito disso. Eu ficava muito em mim mesmo, né? Se a pessoa quisesse, ela viria até mim. E eu achei importante essa mudança de posicionamento. Peraí, deixa eu ver o que o outro está precisando. Peraí, deixa eu ver o que fulano talvez está precisando da minha ajuda. Isso é importante. Nós temos que ver que o nosso instinto, o instinto humano, ele é um instinto muito de união.
Nós somos seres que estamos em comunidade. Não por simplesmente estar, mas porque nós necessitamos sempre da presença do outro. Aquela pessoa vazia, ele fica vazio, aquele vazio existencial. Tem pessoa que ele está vazia aqui dentro, ele, mesmo se ele tiver 50 pessoas ao lado dele, ele fica sozinho. E é aquela pessoa realmente que está transviada de Deus. E muitas das vezes, os espíritas, principalmente, que a gente nasce geralmente num outro berço, de uma outra religião, e a maioria se torna um espírito depois na questão da fé raciocinada. E muitos vêm pela dor. E aí, há pouco tempo, um amigo nosso virou e falou assim, tem que esperar doer para eles virem, né? Aí eu peguei e falei assim, espera, meu amigo. Mas a questão é que nós estamos aqui para receber. E há pouco tempo, uma amiga nossa saiu do espiritismo e foi para uma outra religião. E a pessoa chegou e falou assim, nossa, mas fulana foi para outra religião, ela já estava, né, bem mais engajada no serviço e tal. Eu peguei e falei assim, agora vai ser bom. Porque ela vai levar os ideais que ela teve aqui, né, para outra religião também. Para o quê? Para fazer frutificar. E assim ela fez. Começou a fazer, eu acho que elas não faziam sopa, mas faziam comida, distribuía para as pessoas, começou a fazer trabalho voluntário também. Então, é importante o espiritismo também ceder isso. Ceder trabalhadores, ceder ideais. Nós não podemos ficar arregados quando a pessoa vira e simplesmente fala assim, eu não vou ser mais espírito. Não é ser alguma, você está. Porque ser está aqui dentro. Eu falo com todo mundo que a questão, quando entra uma fé viva na sua vida mesmo, que aquela fé te modifica, você nunca deixa de ser. Eu nunca mais vou deixar de ser espírito. Até um dia, nós estávamos no estudo das obras básicas. E aí um colega virou e falou assim, Douglas, diante de tudo isso que você está estudando há muito tempo e tal, você acha que você iria para outra religião e largaria o espiritismo? Aí, tipo, aquele instinto meio ainda idiota, né? Eu falei na hora assim, não, talvez a gente não sabe, né? A gente, o futuro. Aí depois, na hora que eu fui conectar com a espiritualidade superior, a espiritualidade falou assim, você nunca larga aquilo que está plantado dentro de você. Porque Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é exterior. Se algo, você vai unindo. Como você não deixou de ser católico, se você fosse evangélico também, você não ia deixar. Porque aqueles valores que ali você aprendeu, você vai carregar por toda a sua vida. E nós que somos espíritas, sabemos que nós trazemos valores de outras encarnações, valores morais. Então, não é porque assim, eu estou espírita hoje. No futuro, tomara que todos saibam e que seja uma religião universal. Que seja uma religião onde não tenha divisões. Eu gosto muito da música do John Lennon, que é Imagine. Ele imagine um mundo sem fronteiras, sem religiões, né? E todo mundo fala que é utópico. E eu gosto que na filosofia eles falam que utopia é aquilo que você imagina ainda como ideal e você luta mesmo sabendo que o ideal é um horizonte. Que na hora que você chega no ideal, tem sempre um ideal mais à frente. Mas você deve lutar. Então, hoje nós vemos que as religiões mais dividem do que unem. Hoje, nesse estado atual, por exemplo, tem gente que chega e fala assim, Augusto, quem é você? Na hora que chega e te pergunta quem é você, eles não querem saber o número da sua identidade, eles não querem saber. Você vai ser definido pelo que você faz, pela sua profissão, pela sua religião, pelo seu... São figuras que vão te moldando durante a vida. Mas eu gosto sempre de explicar para as pessoas que eu venho imaginando um mundo melhor, que a gente deve imaginar. Que amanhã nós não tenhamos num planeta, né, ideal mesmo, essas religiões separando tudo. Que cada um vai saber aquilo que é vital para ele fazer para ajudar o próximo. E é interessante porque o Divaldo falou esses dias, que ele, numa live dele, ele falou assim que prefere o ateu moral do que o cristão hipócrita. E eu achei muito vivo isso. Porque nós temos várias pessoas que são ateias
Porque não é porque ela não acredita em Deus. Ela não acredita naquele Deus que eles vendem para ela. Que eles querem enfiar por goela abaixo. E eu gosto do Espiritismo porque várias das perguntas do Kardec, eles respondem, os espíritos, respondem assim, pobreza de linguagem. Vocês ainda não têm inteligência para raciocinar o que seria isso. Porque nós raciocinamos, por quê? Por analogia. Se eu te falar, Augusto, isso aqui é uma lâmpada. Aponto para cima e falo, é uma lâmpada. Se eu te falar, Augusto, isso é uma lâmpada. Há 100 anos atrás, a pessoa não tinha como raciocinar o que é uma lâmpada. Então, hoje, nós temos como raciocinar melhor do que há 100 anos atrás. E é importante nós termos isso frente à Covid, porque é à medida que nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, de inteligência também, de raciocínio, e aí os instintos também arraigados com a inteligência superior. Porque essa força que move o mundo, ela vai mover de um ponto de vista muito sublime. Eu gosto muito. Tem muita gente que fala assim, eu não vejo pessoas de outra religião. Eu falo assim, eu vejo. Esses dias mesmo eu estava vendo, acho que é Direção Espiritual com o Padre Fábio de Mello, e eu gostei muito. Tem um tempinho já. Ele pegou um copo com água e falou assim, ó, se eu pegar esse copo com água e for chegando ele perto da luz, esse copo que estava, vamos imaginar que isso aqui é um copo sem ser, só mostrasse a água. Quando você vê um copo com água, você não vê impureza nenhuma. À medida que você vai chegando perto da luz, você começa a ver um cisquinho. Aí, se você chegar mais perto da luz, você vai vendo outras coisas. Ele falou, assim somos nós com a nossa espiritualidade. À medida que nós vamos se aproximando de Deus, nós vamos, através dessa luz de Deus, começando a ver o que há de mal em nós. E muitos, ao se deparar com isso que há de mal em nós, se escondem nas trevas. Aí ele vira e fala assim, opa, peraí, eu estou vendo muita coisa ruim. E aí que vem aquela questão, quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. Porque mais você vai vendo coisas ruins em você. E é importante, que nem você falou no início, essa questão do estudo. Porque o espírita, né, ele sempre tem aquela questão, vamos estudar, gente, né? Aí tem pessoas, por exemplo, eu gosto muito do Chico, que tem algumas pessoas que são analfabetas. Mas eles são analfabetos somente para leitura. O raciocínio e a moral é elevadíssimo. E aí, tudo que fala numa palestra, eles vão guardando aqui dentro. Isso que é importante. É você não se intelectualizar. Por isso que eles falaram. O instinto, ele não tem que estar intelectualizado totalmente. O instinto, ele tem que ser levado a esferas mais sublimes. Ele tem que deixar aquela crosta material, aquela crosta animal, animalizada. O que é aquela crosta animal? Você me dá um tapa, eu já revito por instinto o tapa de uma vez. Mas aí, à medida que você vai evoluindo, o instinto, na hora que você me der um tapa, o que eu faço primeiro? Eu fujo, eu paro um pouco. E é importante que há pouco dias, já tem um tempo, eu disse isso em algumas palestras, eu fui no banco e tinha um senhor muito bravo, mas bravo mesmo, e engane, e eu estou bravo, e eu quero, por exemplo, que resolva. Ele estava com um boleto, e ele pegava esse boleto e falava assim, você vai ter que pagar para mocinho. E se fosse antes, eu ia chegar nele e falar assim, senhor, pode parar com isso aí. Né? Eu meio bravo, assim, meio bruto, mas pode parar com isso aí. Isso aí ela não tem culpa disso, não, e tal. E eu pensei por instinto primeiro em ir lá para falar isso com ele. Eu estava na fila, né? Aí eu peguei e falei assim, não, peraí, eu vou orar para ele, né, poder tirar esses fluidos dele bem animalizados. E eu comecei a entrar em oração. E aos poucos ele foi, né, parando um pouco, não sei também se ele estava cansado, mas ele saiu. E eu peguei minha senha e subi, tudo lindo, né? Falei, nossa, eu sou o cara, né? Eu tô de luz, né? E na hora que eu sentei no banco, um espírito chegou, possivelmente é o Clóvis, meu guia, falou assim, nossa, mas você ainda está muito, muito atrasado, né? E eu pensei, falei assim, não, isso
espírito que não tem conhecimento. Eu fiz algo sublime, eu orei, né? E tal, eu acalmei o ambiente. Aí ele falou assim, não, se você, isso tudo por raciocínio. Ele falou, se você estivesse realmente no bem total, você iria ajudá-lo com o boleto. Você iria chegar, porque ele estava com medo, porque ele não sabia ligar no 0800. Você sabe. Se você tivesse, aí ele disse, se você tivesse um instinto de amor, você teria chegado nele e falado, meu irmão, você está precisando de ligar? Vamos lá, vamos no orelhão, vamos em algum lugar que eu vou ligar para você. Isso é o instinto principal de quem está no coração. Aí eu falei assim, mas aí eu já meio calma. Falei, mas eu orei, né? Aí ele falou assim, mas já está num caminho bom, mas ainda não é o caminho correto. O caminho correto é esse. E é importante nós vermos esses exemplos que a espiritualidade traz na nossa vida. Porque tem muita gente que acha que o Chico era diferente, porque tinha o Emmanuel que via Emmanuel. Mas nós vemos até no filme que ele não via Emmanuel sempre. Primeiro, ele conectava com Emmanuel pelo quê? Aonde está a inteligência? No pensamento. No pensamento em si. E aí o que acontece? Isso tudo tem que ser uma conexão direta. E isso leva tempo. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que você vai pegar as obras básicas, obreiros da vida eterna, e vai comer livro, e vai falar assim, eu vou sair daqui, vou fazer o bem, vou fazer a caridade. Não. Nós vemos, que nem citamos pelo livro, os filmes, Bezerra de Menezes, que é um filme lindo. Ele, por exemplo, ele tenta na política. Eurípides Barçanufo também tentou várias mudanças na política. Eu achei uma coisa sublime, que ele foi eleito para 4 anos de mandato, eu acho que um vereador. E eles mudaram a lei durante, né, o tempo e passou para 5. E Eurípides vira e fala assim, não, eu fui eleito pelo povo para governar, para fazer o meu mandato de 4 anos. Então eu vou cumprir 4 anos. E nós vamos vendo que exemplos de espíritas, e não só de espíritos, mas de pessoas também que estão querendo mudar o mundo, e a gente pode mudar começando por nós mesmos. À medida que eu mudo a mim, eu já estou mudando a minha volta. À medida, por exemplo, que nós unimos as casas, que é muito importante essa união, nós estamos unindo vários espíritos. O ano passado, por exemplo, nós tivemos a Semana Espírita, nós tivemos um almoço, né, uma palestra com a Rita Maia, com o Dr. Pedro, com o Simão, né, até nós gravamos, colocamos no YouTube da AMP, e é muito importante isso. É muito importante essa união. Porque nós, tem hora que viramos e falamos assim, mas está todo mundo muito distante, mas o que você faz para poder mudar as coisas? E como que você faz para poder se aproximar? Quando você falou isso, me veio aqui um papo que eu tive com a Paula. Eu não sei se ela está online aqui agora, mas eu acho que ela está. A gente comentando sobre alguns fatos, assim, sobre a nossa vida, né? Quando a gente se dispõe, né, a fazer algo para que o nosso mundo, né, se torne um mundo menos denso, né, que a gente se instrua mais, né, que a gente intelectualize o nosso instinto, vão surgir forças de todos os lugares para nos desestabilizar. Isso é inegável. Como você falou, quanto mais a gente reza, mais assombração. Então, Deus fazendo disso, né, a prova de que se você realmente está no caminho certo, se você quer continuar no caminho certo. Eu brinco que a gente acorda, né? Eu escolho abrir o olho, eu escolho levantar da minha cama, eu escolho tomar café, eu escolho malhar, eu escolho ir para a escola, eu escolho fazer as coisas da forma como eu faço. E às vezes a gente coloca tanto no outro a responsabilização pela nossa escolha, né? Eu só estou fazendo assim porque fulano me obrigou. Mas será que ele te obrigou? Será que não foi a sua escolha? Será que eu não estou na empresa, no emprego onde eu estou, reclamando todo dia porque eu quero ou é porque me fazem estar? É porque eu não tenho outra chance, não tenho outro. Mas você já pensou em ser sincero consigo mesmo, pedir conta e procurar alguma coisa que te faça satisfeito, né? Essa escolha que eu falo, né?
nesse instante, nessa fase em que a gente está, né, dentro de casa, nós fomos, assim, de certa forma, a nossa escolha ela foi cerceada, entre aspas, porque foi nos dado tantas oportunidades de tomar uma escolha melhor, que aí a gente errando tanto, a espiritualidade como um todo falou assim, já que você quer tanto ficar em casa, curtindo os seus entes, vamos dar uma chance de você ficar em casa agora para você aprender a amar quem está na sua casa. Porque enquanto nós espíritas, a gente entende que a nossa maior prova, a nossa maior missão são aqueles que estão na mesma casa que nós, porque não é à toa, não é por coincidência que os nossos espíritos se vincularam novamente em provas para que a gente pudesse recuperar alguns débitos, né? E mesmo assim, nós optamos lá no plano em vir para cá, nós escolhemos ser filhos de quem nós somos, estar no lar em que nós estamos, e aí a gente chega aqui, nós somos espíritas instruídos intelectualmente, e aí a gente começa a negar os nossos laços, né? Ah, e por que eu escolhi vir filho de quem eu vim, irmão de quem eu vim, neto de quem eu vim? Ao invés de você falar assim, essa foi a minha escolha, e agora o que eu posso fazer dela? Eu posso utilizar essa escolha para o meu melhoramento ou eu posso escolher isso para para andar para trás, né? Agora nessa crise que a gente está que eu creio que a crise ela seja somente para nos fazer repensar, né? Você pode ver que depois de toda crise surgem ideias novas, o mundo muda, a gente começa a pensar por conta própria, a gente não é mais automatizado. Eu acho que nesse instante que a gente está dentro de casa, eu posso falar por mim mesmo, como que a gente conseguiu se reconectar com o nosso eu mais íntimo, com os nossos familiares, a gente conseguiu enxergá-los, ver, por exemplo, a gente consegue ver que os nossos pais, eles se falam muito mais hoje, né? Meus pais, a minha mãe que está aqui também vendo aqui, eu fico, assim, extasiado em ver que os dois hoje têm tempo para poder conversar durante o dia inteiro. Eles fazem leitura de livros juntos, né? Eu falo com ela aqui, eu acho isso lindo, porque é uma reconexão. E quantos de nós estamos fazendo a escolha de nos reconectarmos? Quantos de nós estamos cientes e conscientes de que essa está sendo uma oportunidade, mas será para quem escolher abraçá-la. Então, eu acho que essa inteligência, esse instinto, ele deve ser amansado, como a própria Paula disse, para que a gente comece a ter conhecimento de quais são as nossas escolhas, não agir somente pelo instinto e responsabilizá-lo, né? Então, eu acho que o tema de hoje acho que deu muito certo, porque abriu com chave de ouro essa fase de vida que a gente foi convidado e está sendo convidado, né? E quero dizer que eu estou sendo, assim, agraciado, né? Por ter sido escolhido, né? Pelo alto, eu acredito que não me colocaram nesse desafio em vão. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em necessidade com a oportunidade, né? Eu estou me colocando como um aluno, aprendendo demais com esses amigos nossos, né? Você está sendo um deles, os próximos vai compartilhar ainda mais. E eu espero que todo mundo que esteja aqui dentro de casa, né, nas suas casas, estejam compartilhando com a gente também. Convido a todos a fazer parte das próximas lives desse mês de maio, que foi feita com muito carinho aí, a muitas mãos e com a vontade de fazer dar certo. E aí, como a gente disse, né, o nosso pensamento voltado para algo que a gente queira dar certo. Então, para os que estão de fora, né, Douglas, acho que também ele não sabe, essa ideia veio através de uma conversa entre eu, Simão, Léo, Carlinhos e Dr. Pedro, de fazermos uma substituição das palestras públicas presenciais pelas lives, que nós temos a chance de estarmos conectados dentro de casa. Isso surgiu no dia 30 de abril. Hoje são dia 4. Nós conseguimos montar com várias ajudas, né, dos espíritos encarnados e desencarnados, uma live com praticamente média de 12 lives em média no mês todo, com um conteúdo bem rico aí para a gente conseguir se instruir, amansar um pouquinho esse nosso espírito tão duro ainda, mas como o próprio Douglas diz, e o espírito que anda junto com ele, você já fez um pouco, né? A gente está fazendo um pouco todo dia e a gente precisa de se permitir fazer um pouco todo dia. Não querer ser um Chico de uma só vez, né? Não querer ser Divaldo, mas usá-los como guia, né? E acima de tudo, lembrando que Jesus pediu para segui-lo
não apenas, né, não somente no modelo físico, né, dos atos, mas da mensagem que ele quis passar para todos nós e que a gente consiga clarificar um pouco Cristo como algo que representa uma mensagem, e não somente o ser, o Espírito que esteve aqui e nos deu de exemplo, né? Veio para nos salvar, dando o exemplo, dando o ensino do Pai, que ele foi escolhido para vir até aqui. Então, gratidão, Douglas, aos amigos que tiveram aqui. Foi para mim uma experiência única. Confesso que eu estava com muito medo, né? A gente fica com medo porque algumas vozes falam um pouco mais alto, mas eu acho que a gente está no caminho certo, sim. Não vamos ter facilidades, né? Facilitações. Cada dia vai ficar um pouco mais complicado, mas eu acho que a gente está seguindo nesse caminho porque nós temos fé, né? E fé, como eu sempre ouvi, às vezes é colocar o pé onde a gente não vê, mas saber que Deus vai colocar o chão ali, né? Então, sou grato Até aí. agradecer a você e principalmente onde eu, que nem eu disse, o instinto eu respondi primeiro aceito, depois eu comecei a titubear um pouco. E é interessante, eu queria só para finalizar, ultimamente eu estou até indicando para alguns amigos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir nas orações no final dele e começar a elevar os pensamentos na hora que sentir aflições, aí tem lá no momento das aflições, para pedir um conselho. E esses dias, só para finalizar o todo, eu queria fechar com a oração de Francisco de Assis, que é uma oração que hoje ela tem que ser dita pela manhã para que nós possamos o quê? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que nós possamos levar essa oração como princípio de vida, procurando sempre se doar, procurando sempre ajudar, consolar e fazermos o quê? Instrumentos realmente da paz de Cristo. E você, meu amigo, está mais de parabéns. Todas as pessoas que fazem a Casa do Caminho, que eu costumo falar assim, a Casa do Caminho, como todas as outras casas, não é aquela casa física. São os seus trabalhadores. Porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, cada um de nós leva a sua casa espírita, o seu ideal espírita dentro do seu coração. Que todos possamos, nesse momento, enfrentar essa pandemia, ainda não passou, né? Nós temos que tomar os cuidados, usar máscara, usar álcool em gel para proteger as pessoas. Temos que ter essa consciência que eu vou ajudar o próximo. E, ao mesmo tempo, eu vou ser ajudado por isso. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado e obrigado a todos que estavam aí assistindo. Obrigado a todos nós, né? Creio que nós, sem dúvida, tivemos o amparo do alto, né? E que amparo foi esse? Porque creio eu que foi válido para todos nós e eu acho que a cada dia a gente plantando um pouquinho dessa ideia, como você disse, eu acho que o que está dentro de nós não se apaga fácil. Então, vamos aí para mais uma etapa agora, né? Dentro de casa, conectarmos. E tem um amigo nosso que vai falar daqui a alguns dias, mas eu quero dar um spoiler aqui da fala dele. Agora sim nós vamos ter a chance de aprendermos a ser verdadeiramente espíritas, desconectando da casa material e nos conectando na casa espiritual. Então, fechamos com chave de ouro esse dia de hoje. Agradeço mais uma vez a chance de ser esse aluno aqui, que estou ávido por saber mais. E eu espero que todo mundo também esteja junto conosco nas próximas lives aí. Nós vamos divulgar pelo Insta, talvez ainda hoje, se as artes ficarem prontas, os próximos encontros, tá? As próximas lives, falando o nome, o tema, o dia e mais algumas coisas aí, tá bom? Obrigado, Douglas. Obrigado a você, meu amigo, e todos fiquem com Deus. Um abraço. Amém. Com Deus também.